esse negócio. Boa noite a todos. Boa noite. Vou pegar meu monte de folha aqui, né, Galácia? Muito feliz por estar aqui novamente, né? Tendo a oportunidade de aprender, porque como eu já falei, quem mais se beneficia... Deixa eu só ver uma coisinha, desculpa. Tá. A pessoa já não está nervosa. Ele falou que estava aceso. Quem mais se beneficia com isso sou eu, sempre, né? E esse tema que caiu para mim hoje, essa nossa conversa essa noite, se dará em torno de um dos recursos mais importantes, né, para a nossa jornada, para o nosso crescimento, tanto aqui, enquanto estivermos encarnados, quanto também quando a gente passar para o lado de lá, no plano espiritual, a gente vai se utilizar muito desse recurso. Até Jesus, né, que era um espírito puro já, nosso guia, nosso mestre, se utilizou muitas vezes desse recurso, e a gente vai ver aí os evangelhos nos narrarem que tanto naqueles momentos culminantes ali da sua missão, como também no seu dia a dia, no seu cotidiano, também se utilizou. Mas antes de eu começar com o nosso tema, eu trouxe uma canção, e eu gostaria de pedir, eu vou fazer que nem a nossa irmã Luísa hoje, vou baixar um pouquinho a luz, e eu gostaria de pedir para que todo mundo aproveitasse esses 3 minutinhos da canção, é uma canção muito conhecida. Quem quiser fechar o olho, aproveitar o ambiente que a gente encontra aqui na nossa casa, e aproveita esses 3 minutinhos para que a gente se harmonize, para que a nossa conversa seja bem proveitosa daí para frente, tá? É a primeira, Luísa? Ai, a tua não eu sei que conhece a... Bom. Eu quiser falar com Deus, tenho que apagar. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os olhos dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que viver de sonho. Tenho que me achar medonho e
a festa de uma mãe alegrar o meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus para as costas, caminhar decidido pela estrada que vai eu quero saber pra Se eu acender, porque eu não enxergo, viu, Luiz? Acho que já deu para a gente saber sobre o que é que a gente vai falar um pouquinho essa noite, né? A gente vai conversar um pouquinho essa noite sobre prece, sobre oração. E o que seria realmente uma prece se não um falar com Deus, né? E eu gosto muito dessa música porque eu acho que o Gilberto Gil encontra vários meios, né, de falar com Deus. Acho que ele foi muito feliz e, na verdade, é um relato meio que particular meu, essa canção, porque muitas vezes, quando eu ouvi, eu me via assim, mesmo buscando, mesmo subindo aos céus, mesmo ficando a sós, às vezes desatando os nós. Teve alguns momentos assim na minha vida que eu tive a impressão de que as minhas preces, as minhas orações não estavam sendo atendidas, que Deus não estava me ouvindo. Né? Não sei se alguém aqui já passou por isso em algum determinado momento, teve essa impressão de que não tinha suas preces atendidas. E se alguém já passou, não precisa falar, porque e também nem precisa ficar encabulado, que lá na frente da nossa conversa vocês vão ver que até mesmo o apóstolo Simão Pedro, em um determinado momento da caminhada dele, também se sentiu assim, com a impressão de que as suas preces não eram atendidas, né? Só que toda vez que eu venho aqui, eu venho para trazer uma notícia boa, ou eu venho para trazer uma receita, ou eu venho para trazer um recurso, e a notícia boa essa noite é que nós vamos encontrar, a partir dessa nossa conversa, um meio de ter todas as nossas preces atendidas. Então, presta atenção. Todas as nossas preces atendidas, né? Então, quando eu comecei a adentrar o Evangelho de Cristo, suas lições, né, todo aquele arcabouço de revelações que a doutrina nos traz, eu descobri isso, que a gente podia, sim, ter todas as nossas preces atendidas, né? Então eu pergunto se é ou não é uma revelação transformadora. É, né? É até uma certa responsabilidade, porque toda vez traz uma receita ou traz um recurso, não vai ter como alegar ignorância. A gente pode até falar, não, eu não fiz, mas não vai poder falar, não, eu não sabia, né? Então é sobre essa característica da prece que a gente vai conversar essa noite, sobre como ter as nossas preces todas atendidas. E a gente vai começar logo pelo início, tentando entender um pouquinho melhor do que seja de fato a prece e como que a gente pode conseguir cultivar ela com maior proveito, né? Então a prece, esse recurso fundamental para que a gente consiga avançar o tanto quanto nos seja possível e também o tanto quanto nós nos propomos quando nós viemos para cá, porque afinal de contas a gente não veio para cá para sombra e água fresca e também não veio para cá para sofrer. A gente veio para cá para isso, para crescer, para melhorar, para evoluir. Como foi falado na palestra passada, a gente veio para cá para dar certo. E a gente vai dar certo, né?
Então, como eu já disse lá no começo, o que seria a prece se não essa conversa com Deus, se não esse falar com Deus, né? Essa conversa sincera. De que maneira? Não importa. Cada um do seu jeito. Mesmo que seja uma prece inarticulada. Como pode uma prece inarticulada? Pode. A gente já ouviu várias pessoas aqui relatando, por exemplo, a história de Madre Teresa, né? Quando o repórter pergunta para ela, Madre, quando a senhora fala com Deus, o que a senhora fala para ele? Ela responde, eu não falo nada, eu só ouço. E aí o repórter acha até interessante e pergunta, e o que ele diz para a senhora? Ele não diz nada, ele só ouve. Então ninguém diz nada e os dois só ouvem. Isso é uma prece. É muito mais uma questão de sentimento, né, de conexão mais profunda, que as palavras às vezes são limitadas, às vezes as palavras são pobres, né? Tem momentos na vida que às vezes a gente tem tanta dor, a gente está tão oprimido, a gente está tão necessitado, que a gente vai até Deus, só que a gente não sabe o que a gente pede. Na maioria das vezes a gente não sabe o que a gente precisa, mas a gente busca Deus. A gente quer aquele aconchego, a gente quer se sentir abraçado, se sentir amparado, mas às vezes a gente não sabe o que precisa, né? Então, buscando uma definição mais precisa do que seja a prece, né? Eu trago lá, nas primeiras leis morais, que vão se desdobrar lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de adoração, ali ele fala da prece. Fala dos seus caracteres, fala das suas características, da sua definição, da sua finalidade. E quando eles vão falar da sua definição, os Espíritos nos dirão que orar é pensar em Deus, é entrar em comunhão com Ele, é nos aproximarmos dEle. Então, na verdade, é muito mais uma questão de conexão, é muito mais uma questão íntima, de espírito, né? E, na verdade, os aspectos exteriores, a forma, o tamanho, com que palavras faz a prece, com que tom, se as palavras são bonitas, se não, isso não é importante, né? Com essa simples definição que a gente tem aí, dos espíritos, acaba caindo, né, no degrau algumas coisas que até então a gente julgava muito importante e que a gente vai ver no decorrer da nossa conversa que não é tão importante assim. Orar é de algum modo nos conectarmos mais intensamente com o Criador. Essa é a definição de prece. E como que a gente consegue essa conexão com o Pai? Como que a gente consegue essa conexão com o alto, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus já nos orientava em como conseguir essa conexão. Ele diz lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus assim, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, no teu aposento mais íntimo, na tua casa mental, no santuário do teu coração e fecha a porta. Ou seja, desconecta, deixa tudo que está lá fora, né? Volte-se para dentro de si e converse com o Pai. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma prece, o que a gente busca? Na maioria das vezes, alguma situação, alguma circunstância que não está nos agradando, né? Que a gente gostaria que aquilo se alterasse. Então, geralmente, a gente está com aquele sentimento, aquele turbilhão de sentimento, angustiado, com medo, ansioso. E na maioria das vezes, quando a gente vai até Deus, a gente acaba levando isso com a gente, porque a gente não acerena, a gente não silencia, a gente não busca Deus de coração aberto. E a gente aprende aqui que tudo é uma questão de sintonia. Será que se a gente não acerena, se a gente não se tranquiliza, quando a gente vai ao Pai, será que a gente consegue uma conexão com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com os nossos protetores? É por isso que ele diz isso, né? Para que a gente desconecta. Vai de coração aberto, busca o Pai, deixa os problemas de lado, porque na verdade a gente está indo buscar o amparo, a gente está indo buscar o auxílio, né? E ele diz, converse com o Pai que nos ouve em segredo e nos fala em segredo também. Na verdade é uma linguagem secreta, porque é uma linguagem acessível para cada um está numa posição, cada um está num momento, cada um está de um jeito. Então Deus conversa com cada um de uma maneira, né? Deus fala com cada um dos seus filhos de uma maneira única, de uma maneira singular. A gente ouve muito agora nessas mensagens do WhatsApp, é uma linguagem criptografada, é única, é para você. É só você que conversa com o Pai e Ele conversa com você de maneira distinta, é só para você. A maneira como cada espírito conversa com Deus é única. É por isso que Jesus nos diz
que Deus fala em segredo, porque a maneira que ele fala comigo é uma, a maneira que ele fala com a Ana Raquel é outra, com o Fernando é outra, né? E o que a gente precisa aprender nessa conversa? A gente precisa aprender a soletrar essa linguagem. A gente precisa começar a compreender essa linguagem, né? A entender, porque muitas vezes a gente vai naquele turbilhão, a gente não consegue entender o que o Pai tem a nos dizer, porque toda vez que a gente faz uma prece e sobe ao Pai, a gente recebe um auxílio e uma resposta. Só que na maioria das vezes a gente vai tão confuso que a gente não consegue ouvir essa resposta. E aí fica, na maioria das vezes, como eu já me senti várias vezes, com a impressão, com a sensação de que não está sendo ouvido, de que as preces não estão sendo atendidas, né? Então esse é um papel que cabe para a gente, esse é um exercício que a gente tem que começar a fazer, né? Para a gente não achar que Deus esqueceu. A gente aprende aqui na doutrina espírita que Deus está em todo lugar, que Deus é um amparo permanente, né? E Kardec bem nos esclarece isso lá no capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele fala de Deus, né? Quando ele fala da providência de Deus, quando ele fala desse cuidado amoroso que o Pai tem com todos os seus filhos, desde a mais ínfima criatura, como diz Kardec, né? Desde o verme que rasteja até o mais divino dos anjos. Todos eles recebem a providência divina, né? E Kardec nos traz essa explicação, quando ele diz que Deus não é um Senhor isolado, distante dos seus filhos em algum recurso do universo. Ele diz que o Criador, na verdade, está em toda parte. A gente, né, vem com essa ideia, a gente aprende quando é criança, né, fica com essa ideia de que Deus é aquele Senhor de barba distante, naquele trono, né? Ou então que Deus é aquela luz distante, parece que quanto mais se anda, mais distante vai ficando aquela luz. E ele nos diz que não, né? O apóstolo Paulo também nos diz que em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Então, através do fluido cósmico universal, diz a doutrina espírita, que o Criador espraia todo o seu amor, que ele espalha toda a sua providência, toda a sua presença em todos os recantos do universo. Eu já vi várias pessoas aqui, em várias palestras, tentar do seu jeito explicar entre aspas, não tem como a gente explicar, na verdade a gente nem consegue entender muito bem Deus, mas cada um tem o seu jeito de entender, e eu já vi várias maneiras, e toda vez que eu penso, aconteceu um episódio comigo, eu e minhas histórias, se eu não contar uma pelo menos não tem graça, que é o meu entendimento. Eu tenho uma amiga que ficou por muito tempo tentando engravidar, aquela dificuldade, não conseguia engravidar e queria muito, muito engravidar. O sonho dela era ser mãe. Passado algum tempo ela engravida. E aí vai correndo tudo bem, depois de uns meses, um dia ela me liga: Patrícia, me dá o telefone da sua médica. E aí eu pergunto: por que, Silvia? Conta a história e fala o nome ainda, né? A pessoa veio falar: foi contar a minha história lá, mas não tem problema, ela não vai se incomodar. Está acontecendo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Ela: não, estou indo no médico, está tudo bem, né? Toda feliz, mas eu sinto que tem alguma coisa errada com o bebê. Aí é coisa da sua cabeça, porque ficou muito ansiosa, né? Aproveita o tempo e tal, e dei o telefone. Passados uns dias ela me ligou, falou: fui lá, gostei da médica, e aí? Não, tá tudo bem. Ela falou que tá tudo bem, e aí desencanou? Não, eu estou feliz, mas eu sinto que tem alguma coisa. Tá. Tem dor? Não tenho nada. Passado algum tempinho, um dia ela me liga que foi fazer um exame, foi ouvir o batimento do bebê e não tinha mais batimento, o bebê tinha morrido. E eu conto essa história porque não é uma história triste, não, pelo contrário, é uma história bem feliz até. Depois de um tempinho, esse espírito acabou se comunicando com ela para agradecer. Porque ele diz que só precisava desse tempo, porque ele queria saber como era ser amado. E ela fala que ela se sentiu privilegiada, que ela nunca imaginou que ela pudesse ser escolhida para demonstrar o amor. Ela fala: eu demonstrar para um outro espírito o que é amar. Então ela fala que foi uma oportunidade única que mudou a vida dela, que ela nunca foi tão feliz como foi naqueles meses, e que ela vai ser eternamente grata, que isso transformou ela, né? E aí, passado algum tempinho, assim, um dia eu perguntei para ela: escuta, Silvia, mas se estava tudo bem, você não sentia nada, como
você sabia que tinha alguma coisa errada com o bebê? E ela fala, eu não sei, Patrícia, tão feliz que eu estava, mas lá dentro eu sentia que tinha alguma coisa. E aí eu penso para mim que Deus é assim. Por mais que a gente vai até Deus, por mais que a gente busque através da prece, da oração, se chegar mais, eu penso que Deus sabe tudo que a gente sente, de todas as maneiras, né? Nosso suspirar, o porquê. E eu imagino que a gente seja como um bebezinho, aquele feto bem pequeno lá na barriga, e todo o líquido, tudo que envolve é Deus. Então, mesmo que a gente não quiser estar em Deus, a gente está dentro dele, a gente está mergulhado em Deus, a gente está envolvido em Deus. E a prece tem essa função, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca Deus, é como se a gente fosse inflando, e tudo aquilo que a gente vai absorvendo é Deus. Então a gente está o tempo todo, não tem como, nem que eu quiser, não tem como falar, não, agora eu não quero que Deus está em mim, Ele está. É por isso que no final sempre dá certo, é por isso que o bem sempre vence, é por isso que o amor sempre prevalece e transforma, porque a gente está mergulhado em Deus. Essa é a minha ideia de Deus. E às vezes a gente vai até Ele, é como se tivesse um cordãozinho que nem umbilical assim, que não se rompe nunca. E a gente às vezes puxa, porque a gente quer chegar perto. Mesmo que às vezes a gente não sabe o que a gente quer, é aquele momento que você se ajeita ali, parece que a gente encosta a cabeça ali no peito de Deus, e se a gente silenciar e ficar bem quieto, a gente é capaz de sentir um afago dizendo, eu estou aqui. Toda vez que o desespero bate, se a gente se aproximar de Deus, a gente vai ter esse sentimento, Ele falando, eu estou aqui. E Ele sempre está, nunca desampara a gente. Então, essa é a minha ideia de Deus. É assim que eu sinto Deus, né? A gente está saturado dele, a gente está o tempo todo envolvido por ele, né? Então ele não está lá, ele está aqui, dentro de nós e nós dentro dele o tempo todo. A grande questão é, aí entra a prece como um recurso de sintonia, como que nos liga ao Pai, né? Esse aumento de percepção. A grande questão é a gente aprender a se comunicar, a se conectar com Ele, né? E essa conexão é feita de duas partes. De lá para cá e de cá para lá. Então, eis a finalidade essencial da prece, nos ligar ao Pai, né? E o Criador quer que a gente assim faça da maneira que a gente sentir, da maneira que a gente achar melhor. Não importa os aspectos exteriores, se a prece é bonita, se é curta, se o tom é alto, se é baixo, não importa. O que importa é o seu sentimento, o que importa é o seu desejo, né? A sua vontade de chegar até o Pai. Lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, ele nos diz que não importa a forma e não importa os aspectos exteriores. Ele diz que o que importa é a intenção. Ele diz que a intenção é tudo, né? Quando pergunta se a prece agrada a Deus. Ele diz que sim. A intenção, o sentimento com que a gente faz, a postura de alma que se faz, a prece vale muito mais do que quaisquer outros aspectos. Isso nos leva a repensar como que a gente tem feito a nossa prece, né? A gente ainda tem valorizado muito esses aspectos exteriores, que às vezes, por exemplo, nos leva a ter receio de fazer uma prece. Por exemplo, eu estou falando de prece aqui, eu tenho certeza que se eu falar, bom, falando em prece, quem aqui gostaria de fazer uma prece? Tirando o Marcelo, que não veio hoje, né? Vai acontecer o que eu ouvi, que eu achei até engraçado numa palestra uma vez, vai acontecer que cabeças cairão, não é isso que acontece? Quando fala quem? E fecha o olho, que é para não correr o risco de abrir assim a pessoa te apontar. Ninguém levanta a cabeça. Ou então fica aquele silêncio mortífero, assim, como se fosse algo a temer. Todo mundo tem receio de fazer uma prece, né? E o que é que está por trás de tudo isso? Isso, a gente valoriza muito esses aspectos exteriores, né? A gente ainda tem muito receio, a gente ainda tem muito orgulho, o que vão pensar, o que vão achar, né? A minha prece não é tão bonita quanto a do fulano, as minhas palavras não são tão belas quanto a do ciclano, né? E aí, se a gente parar para pensar que fazer uma prece é pensar em Deus e falar com Deus, com que palavras? Pouco importa. Em que tom? Pouco importa.
O que importa é a sintonia, o que importa é o nosso desejo, né? Já dizia Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele nos orienta e diz: não oreis como gentios, que julgam que pelo excesso de palavras serão ouvidas. Isso não é importante. Então, o jeito que a gente ora, o que a gente fala, como fala, isso é o de menos. O que importa é que sai daqui de dentro, né? O importante é justamente esse sentimento, a sua disposição, a sua abertura para falar com Deus e principalmente para ouvir. Nesse momento da prece, a gente precisa captar o que Deus tem a nos dizer, né? Aos poucos, a gente faz o que na prece? Na maioria das vezes a gente quer falar o que Deus tem que fazer, mas pouco a gente quer ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Então, quando a gente for convidado a fazer uma prece, que a gente faça do nosso jeito, com as nossas palavras, com a nossa simplicidade, e pode acreditar que com certeza a gente vai alcançar muito mais o coração daqueles que estão ouvindo, se a gente for autêntico, simples e verdadeiro, do que se a gente tentar ser ou falar de alguma maneira que não é nossa, né? Que a gente possa ir se libertando, né, dessas amarras e dessa dificuldade de fazer uma prece. Deveria ser o contrário, deveria falar: quem gostaria de fazer uma prece? Todo mundo brigar, porque é falar com Deus, é buscar Deus, né? Mas a gente ainda tem o orgulho, né? Os aspectos exteriores e algumas dificuldades. E outro ponto também é que, às vezes, principalmente em público, o que acontece? A gente acaba fazendo, às vezes, da prece uma extensão da nossa vaidade, né? Então, aquilo que era para ser uma coisa simples e singela, às vezes acaba aí se transformando numa palestra, e essa não é a finalidade. Mas, essa primeira parte era só para a gente ter uma ideia do que realmente é importante na prece, né? Que não é os modos exteriores, e sim aquilo que está dentro, né? Entendido que a prece é essa conexão com o alto, essa nossa busca, né? Essa nossa ligação. A gente vai agora para o ponto que é mais importante. Por que você está rindo, João? Porque é grande a folha e a hora? Você tá? Eu vou falar rápido. Então vamos lá, para que a gente... Eu vou falar rápido, prometo, gente. Para que a gente possa entender, né, e se for necessário, até como no meu caso, mudar a rota, né? Essa é a nossa finalidade. Afinal de contas, hoje a gente está aqui para aprender como ter todas as nossas preces atendidas, né? Então, no geral, a gente tem um entendimento de que quando a gente faz uma prece, a gente busca o quê? Mudar as circunstâncias que nos envolvem. E aí a gente faz o quê nesse momento? A gente pede para Deus, para Jesus, para os nossos protetores, que altere aquela situação. A gente busca a prece com essa finalidade, né? E não está errado. Afinal de contas, a prece tem essa finalidade, sim. A prece feita com sinceridade, a prece feita com fervor, realmente ela impacta lá nas esferas superiores e convida, assim, os benfeitores a secundarem aí os nossos esforços de atenção, de ascensão, de ajustamento de circunstância de rota, né, segundo o nosso merecimento. Quem quiser ver esses desdobramentos da prece, na mudança, na definição da circunstância, basta ler o livro O Céu e a Terra. Entre o céu e a terra, né? Que tem praticamente todo o seu enredo decorrente de uma prece, logo no início do livro, feito por uma criança. E a partir daí se desdobram uma série de trabalhos, de atividades para que tudo corra o melhor possível ali no livro. Então, na verdade, a prece tem essa função, sim. O problema é que, na maioria das vezes, a gente a considera a central, a principal. E como muitas vezes o que acontece? Aquela circunstância que a gente esperava que se alterasse não se altera como a gente esperava, a gente fica com aquela impressão de que as nossas preces não foram atendidas. E na maioria das vezes até não se altera, como parece que pioram a situação. Ninguém nunca usou a expressão assim: não sei o que está acontecendo na minha vida, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Às vezes a gente usa esse termo. Por quê? O que a gente quer? A gente quer ir lá, pedir para Deus que altere aquela situação que está me incomodando, sair de cena e esperar a providência divina. É isso que eu quero. E aí, quando isso não acontece, mas como assim? Cadê Deus nessa hora? Que eu já pedi, implorei, ajoelhei e nada.
Então, na verdade, a gente vai buscar aqui agora essa finalidade da prece por um outro ângulo, só que, na verdade, não é muito utilizado por nós, porque demanda um empenho e uma aplicação maior da nossa parte. Para que a gente possa entender essa finalidade que eu vou falar, eu trouxe um versículo que está lá em Atos, capítulo 4, no versículo 31. É bem curtinho e ele diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E aí a gente vê esse versículo e pensa, e daí? É uma descrição de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estavam ali em reunião. Em determinado momento eles oraram, e diz o evangelista, no caso Lucas, né, que escreve Atos, que moveu-se o lugar em que eles estavam. O que esse versículo tem a nos dizer é que toda vez que a gente faz uma prece, toda vez que a gente ora, a gente está mudando de lugar. Nós estamos saindo de um lugar e indo para o outro, e isso é essencial. É como eu disse lá no começo, quando a gente busca uma outra sintonia, né? Quando a gente busca uma outra sintonia mesmo. Porque a gente precisa entender que, embora nós estamos aqui encarnados, a gente não mora nesse corpo, a gente não mora naquela casa, a gente não mora nessa cidade, a gente mora aonde o nosso sentimento, a gente mora onde o nosso pensamento nos leva, né? E pensando em local, entenda-se não geográfico, mas em questão de sintonia. Cada um de nós mora onde projeta o sentimento e o pensamento. É o que Jesus nos dirá e é o que Emmanuel nos dirá também. Cada um de nós mora na residência mental. Nesse sentido, olhando agora de uma outra perspectiva, é muito importante a gente pensar diariamente onde que a gente tem vivido. Em que sintonia nós temos estado, né? E agora o versículo tem um outro entendimento para a gente. Orar é recurso fundamental de mudança de sintonia, portanto, mudança de moradia, mudança de localização mental. É quando a gente sintoniza em um outro lugar, né? Mesmo internamente, se a gente pensar nessa nossa casa mental, a gente vai lembrar lá no livro maior, quando o Calderaro nos traz uma definição. Ele nos diz que essa nossa casa mental é dividida, é separada por 3 andares: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. E ele nos diz que o subconsciente é aquele onde está envolvido todo o nosso passado, né? As nossas tendências, ou melhor, as nossas más tendências, né? Os nossos instintos. É aquilo que a gente luta para melhorar, para evoluir, né? Depois o nosso consciente, que é onde nós agimos, onde a gente elabora, onde a gente utiliza a vontade, a coragem para seguir, para caminhar, e onde a gente está no momento, ou pelo menos deveria estar, né? E o superconsciente, que é onde a gente busca os nossos ideais, as nossas metas superiores, é onde a gente olha e fala, é assim que eu quero ficar, é onde a gente está sempre colocando Jesus, né? É assim que eu quero ser, é assim que eu quero estar, né? E aí a gente pergunta, no cotidiano, no nosso dia a dia, onde que a gente tem estado? É uma pergunta pessoal, né? Em que andar a gente tem estado? Porque às vezes pelo descuido, né? Ou às vezes pela falta de uma vontade mais fortalecida, ou mesmo pela falta da utilização da prece, a gente acaba permanecendo ali, no porão, sem uma busca mais elevada, sem uma vontade, sem uma coragem, né? É aquela história de, ai, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, que a gente vê aí tantos indivíduos com esse repertório aí, porque na verdade o que acontece? Para que a gente saia, a gente tem que buscar, através da prece, Deus, tem que buscar novos ideais, e às vezes faz tanto tempo que a gente está ali no porão, ali, sem resistir, sem lutar para melhorar, tá ruim, mas eu me acostumo tanto que eu não quero sair dali. Porque para me mudar eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que mudar de sintonia. Às vezes eu me acomodo ali. Então a gente tem que pensar todo dia, que sintonia eu estou vibrando, que local eu tenho vivido, que local eu tenho estado, né? E fazer essa mudança necessária. E a gente tem aí a prece que nos auxilia. É através da prece que a gente busca Deus, a gente busca os nossos ideais, né? E a gente tem que exercitar isso, né? Quando a gente começa a exercitar, a gente começa a entender a finalidade primordial da prece, que é mais do que mudar a circunstância que nos envolve, é mudar a mim mesmo.
É mudar a maneira como eu enxergo a circunstância que está me envolvendo, né? É por isso que muitas vezes a gente se decepciona com a prece, porque a gente esperava uma mudança de sintonia, mas entende o alto, né, a sabedoria divina, que tais circunstâncias, aquela que a gente está passando, por mais difícil que seja, é exatamente o que eu preciso para melhorar, para crescer e para evoluir. Então, na verdade, a prece e essa mudança de sintonia vem nos fortalecer para que a gente aprenda o quê? A lidar com essa circunstância que estão me incomodando, né? E aí, buscar essa moradia que é que traz vontade, coragem, nos fortalece, né? Então, na verdade, a grande finalidade dessa perspectiva da prece será mais do que mudar a circunstância, mudar a nós mesmos, mudar a maneira como a gente olha a circunstância, né? E nos fortalecer para passar aí pelas lutas, pelas dificuldades, né? Nos aproveitando da oportunidade, tendo coragem, tendo força, tendo resignação, né? E, como a gente sempre diz, Deus é nosso Pai, é o nosso Criador. Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente passe por... Ele só quer que a gente passe por situações que vão nos auxiliar. Então, se de repente aquela dor que apareceu na sua vida, aquela doença, aquela dificuldade de convívio, tudo aquilo é o que você está precisando, pode acreditar. É por isso que lá no livro Ceifa de Luz, Emmanuel já nos diz que Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se o problema chegou, se a dificuldade chegou, alguma necessidade Ele vem nos atender. Ou de despertamento, ou de mudança, ou de reajustamento de rota, de caminho, né? E a prece vem nos ajudar a entender e a lidar melhor com isso, né? Então, assim, dessa perspectiva de mudança do indivíduo, feito com sinceridade, quando feito com confiança, com real disposição, a gente vai encontrar o quê? A prece 100% atendida. No que diz respeito à mudança de circunstância, nem sempre, porque na maioria das vezes aquela circunstância é exatamente o que a gente precisa. Mas no que diz respeito ao auxílio de si mesmo, sempre é atendida. Como dizia Kardec lá no capítulo 27 do Evangelho, é isso que sempre será concedido. A prece que tem 100% de eficácia e de retorno. É aquela no qual o indivíduo pede por 3 coisas. Quando a gente encontra o entendimento, quando a gente descobre a mudança do caminho e entende que o que precisa ser modificado não é mais a circunstância, e sim eu, porque às vezes o problema nem é a circunstância, o problema é como eu me coloco diante daquela circunstância, né? Quando eu entendo isso, eu passo a pedir de outra maneira. Eu passo a pedir por 3 coisas: coragem, paciência e resignação. Eu passo a pedir coragem para enfrentar toda aquela situação, para passar por aquela circunstância, paciência para lidar com aquilo, resignação, porque às vezes, mesmo que eu ainda não entendo, eu quero aceitar aquilo, porque eu sei que é o melhor para mim. É isso que está escrito aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam. Quando a gente muda de sintonia, quando a gente passa a olhar a circunstância de uma outra maneira, com um entendimento, aí pode acreditar que todas as suas preces serão atendidas. Você nunca vai sair de uma dificuldade, de uma dor, de uma doença, sem o amparo, sem a coragem, sem a resignação, quando a gente começa a fazer o pedido certo, né? E a gente vai mudando de lugar, muitas vezes saindo ali daquela situação de pessimismo, de desesperança, de revolta, de abatimento, e elevando-se para um outro patamar de esperança, de coragem, de força, de entendimento, até mesmo às vezes para agradecer, né? E conseguir superar aquela situação, aquela dor, seja ela qual for, né? E Jesus nos diz para Simão Pedro, na verdade, lá no capítulo 18, né, do livro Boa Nova, lá eles falam de prece. O capítulo 18 é chamado de oração dominical, quando ele apresenta a oração do Pai Nosso, né? E Jesus fala da prece como esse recurso de comunhão, de conexão permanente com o Criador. E ele vai nos dizer que a prece deve ser cultivada de tal maneira que ela se torne algo natural na nossa vida, como respirar. Aí a gente imagina, já pensou um dia que a gente for tão natural essa conexão com Deus como o nosso respirar? Quantas vezes no dia a gente para e fala, bom, agora eu preciso respirar.
É natural, a gente faz sem pensar. E se a gente buscar sempre o auxílio da prece, a gente vai se tornar tão íntimo, tão próximo de Deus, que o tempo todo a gente vai estar ligado com Ele. Tão natural quanto respirar. É isso que Ele nos diz, né? Que a gente precisa buscar essa conexão para chegar nesse ponto, né? E aí, em determinado momento, mais lá na frente, depois de Ele ter explicado, né? Todas os atributos, falado tudo sobre a prece e tudo sobre a oração, Simão Pedro chega para Jesus e diz: bom, mestre, eu entendi aí tudo que o senhor falou, eu tenho tentado essa conexão aí, mas eu ando meio desiludido com as minhas preces, eu acho que não está dando muito certo não. Falei para vocês que até o Simão Pedro passou por essa circunstância, essa situação, né? Então Jesus se volta para Simão, se volta para Patrícia e para quem mais em algum momento passou por essa situação e pergunta: e o que é que você tem pedido nas suas preces? O que você tem pedido ao Pai? E Simão, Patrícia, diz assim: eu tenho pedido que a sua bondade apanhe os meus caminhos, me ajudando na solução de algumas questões materiais. Veja o entendimento nosso, né? Ainda estava mais fixado na ideia de que a prece é esse recurso de mudança e não de si mesmo. E Jesus olha para ele, olha para nós com aquele olhar bondoso e paciente, percebendo o quanto ainda faltava em termos de compreensão, mas mansamente, como bom educador que era e é, nos diz: enquanto orares ao Pai, Simão, pedindo que Ele lhe atenda aos seus desejos e os seus caprichos, muito provavelmente deixarás a prece desalentado, desiludido e inquieto. A partir do momento que passares a orar ao Pai, rogando que Ele lhe ajude a entender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, então receberás da prece os bens divinos do consolo e da paz. É a gente aprender a pedir a coisa certa, né? Ou seja, nos abrir ao Criador, mostrando para Deus as nossas limitações, porque às vezes a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe nem o que a gente precisa, às vezes a gente quer saber o que a gente precisa e o outro também, né? Quer pedir pelo outro também, né? E aí a gente começa a pedir: Senhor, ao invés de pedir, me ajude a mudar essa circunstância, a gente começa a pedir para Ele ajudar a gente entender o que essa doença está querendo me ensinar, o que essa circunstância está querendo me mostrar, o que essa perda está querendo me ensinar. Por que essa dificuldade que eu tenho com aquele companheiro de trabalho? Quando a gente começa a olhar desse jeito e buscar o entendimento, a gente encontra uma outra função muito importante da prece, que é o nosso autoconhecimento. Quando eu entendo que a função da prece, quando eu me ligo ao Pai, o essencial é que eu mude a minha maneira de enxergar a situação, eu preciso do quê? Eu preciso me conhecer. Eu preciso começar a entender por que eu sinto isso. Porque às vezes eu olho numa determinada circunstância e eu falo: nossa, se fosse comigo aquilo lá, eu não ia suportar. Por outro lado, às vezes alguém desabafa com a gente ouve, mas não fala. Mas às vezes a gente pensa: nossa, tudo isso só por causa disso? Porque às vezes essa situação que eu superei, o outro ainda não superou. Em compensação, que o outro já passou e está tirando de letra, eu estou ali, ó, patinando e não consigo sair do lugar. Então a prece também tem essa função da gente se conhecer, porque eu começo a olhar para mim. Eu começo a olhar para mim e começo a agradecer também, porque eu entendo que é graças àquele companheiro difícil que eu começo a me conhecer. Por que ele me incomoda? Por que quando ele fala me aborrece desse jeito, a mim e as outras pessoas não? E aí eu vou me conhecer, porque o problema não está nele, o problema está em mim. O problema, na maioria das vezes, não está na circunstância, o problema está aqui, a emoção que eu levo para essa circunstância, para essa situação. Então, a prece com essas duas funções. A de entender que a gente tem que mudar é a nós e depois nos conhecer. É assim que a gente consegue, né? E aí a gente passa a pedir que, ao invés da situação se mudar, que a gente entenda. Aí a gente vai pedindo para Deus clarear a nossa mente, me ajude a enxergar o que essa situação quer me mostrar, me ajuda a enxergar o que essa circunstância tem a me ensinar, né? Até mesmo Cristo orou e pediu auxílio, né, ao Pai. Lá na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores se a prece torna o homem melhor.
E eles respondem que sim. Respondem que quando a prece é feita com fervor, com confiança, né? Que torna assim o homem melhor, que ele é auxiliado, que tem todas as suas necessidades atendidas, né? E fala que envia a ele os seus benfeitores para auxiliar, né? E aí, essa pergunta são duas questões, a 660 e a 660A. Aí, na 660A, ele pergunta assim, bom, se a prece torna o homem melhor, por que tem pessoas que rezam, faz prece, mas continuam ainda pessimistas, ansiosos, invejosos, etc, e etc. E os espíritos então nos dizem que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Ao contrário do que a gente aprendeu, né? Acho que a maioria veio de outro lugar, que a gente aprendeu que quanto mais a gente rezava, melhor a gente ficava. Não importa se fosse palavras que a gente nem sabia o que estava fazendo, aquele ato repetitivo, mas a gente via a prece como prece veja, né? Orou, limpou. A gente orava e estava limpo. Fazia um monte de besteira e aí chegava lá, bom, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria e está resolvido o problema, né? E eu me lembro quando a gente ia confessar, às vezes, era tudo criança e falava, escuta, você vai contar aquele negócio lá, imagina, vai ter que rezar 50 Pai Nosso? Não, esse não conta, pula. Por isso, quanto mais rezava, mais estava limpo, mais estava puro, né? Então a gente cresceu com essa ideia de que ficar repetindo palavras que a gente nem sabia às vezes o que queria dizer ia resolver algum problema. E aí a gente entende que não é isso o importante hoje, né? Então eles dizem que quem faz dessa prece ou de muitas preces uma ocupação, faz dela um gasto de tempo, né? E aí ele completa com o que é importante para a gente, mas não faz dela um instrumento de si mesmos. Aqui está o ponto interessante que a gente precisa destacar. Ele diz, não fazem da prece um recurso de estudo de si mesmo. Porque a prece tem essa função, né? Olhar para dentro de nós, nos conhecer, nos inteirar do que somos e do que a gente precisa mudar, né? Das raízes, das aflições que na maioria das vezes está em nós. E só ao nosso alcance, e depende só da gente olhar, da gente tentar mudar, né? E que a gente faça então da prece esse estudo de nós mesmos. Foi o que eu falei, a gente precisa acalmar, a gente precisa silenciar. E que dificuldade a gente tem tido ultimamente de silenciar, do silêncio mesmo, de aquietar, de ficar sozinho, seja aí no modo literalmente, porque a gente está toda hora com o aparelho na mão, ou está com o celular, ou está a televisão ligada, ou está o rádio ligado, a gente parece que ficou com medo do silêncio, né? Parece que a gente tem medo de ficar sós com a gente mesmo. Às vezes é porque a gente está com um turbilhão de sentimento que nem a gente não entende e a gente acaba ficando com medo de olhar. Não é assim? Porque a gente não aprende na escola que quando a gente coloca ali um monte de substância e mexe, né, a decantação, o que a gente faz para conseguir identificar cada substância? Deixa o negócio ali paradinho. E da mesma maneira são as nossas emoções. Para que a gente consiga identificar o que vai ali dentro, não tem jeito. A gente precisa parar, tem que acelerar, tem que silenciar, tem que decantar. Porque não dá para resolver tudo de uma vez. A gente precisa entender o que está ali. Por que isso? Tem aquele dia que você acorda, fala, está tudo bem, não aconteceu nada, mas uma angústia, um negócio. Porque a gente não se conhece, a gente não para se ouvir. Se sentiu assim, para fazer uma prece, mas silencia primeiro. Acalma o coração, aquieta o coração, busca a prece, busca a Deus limpo, tranquilo, para que a gente consiga receber as orientações, né, o auxílio, para que a gente possa ser envolvido. Porque a hora que Deus abraça a gente tem que estar tranquilo. Quando a gente pega um nenê que ele está chorando, esperneando, não tem como. Mas daí quando dorme, que se ajeita, a gente para se ajeitar ali no peito do Pai, a gente tem que ir quieto, tem que acalmar, tem que silenciar, tem que identificar o que está indo ali dentro, né? É só assim que a gente vai atuar, que a gente vai conseguir agir, né? Que a gente vai entender melhor o que está gerando as nossas dores, as nossas aflições, né? O nosso sofrimento, porque muitas vezes a circunstância que nos causam a dor, o sofrimento,
é justamente a maneira como eu recebo as coisas, né? Nem é a situação em si, a emoção que eu vinculo aquelas situações, né? E aí, com essa experiência, eu começo a modificar a minha maneira de olhar. Quando eu me utilizo da prece dessa maneira, eu começo a olhar aquela experiência de enfermidade, de dor, de dificuldade, de perda, que antes eu associava a sentimentos como a revolta, como a raiva, aquilo vai se convertendo num outro processo, né? E a prece vai tendo essa função na nossa vida. As situações do cotidiano, hábitos que até então a gente fica, ao invés de lutar contra eles e reclamar, por exemplo, né? A gente vai transformando, quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a se perguntar, por que eu estou irritada? Por que essa situação me aborrece? A gente vai se conhecendo e aí a gente vai chegando nas situações com outra emoção, de um outro jeito, né? Então a gente já falou da prece como esses dois recursos, né? O de transformação interior, mudando mais do que a situação nós mesmos, a prece com essa função de nos conhecer, e aí depois disso tudo, o que a gente faz? Quando a gente descobre que o importante da prece não é os exteriores, o modo, o jeito, quando a gente entende que a função principal para que a gente tenha as nossas orações atendidas, ao invés de querer mudar a circunstância, é mudar nós mesmos, e que a gente se utiliza da prece para nos conhecer, e aí o que a gente faz? Aí a gente tem que buscar a mudança, né? Aí a gente tem que botar em ação tudo aquilo que a gente aprendeu, porque não adianta saber, conhecer e não fazer nada para mudar. Eu sei, eu que preciso mudar, eu sei, mas e aí, está mudando? Está buscando? Então a prece é a oração e traz o seu próprio nome, firme, intrínseco compromisso com a ação, porque oração quer dizer orar em ação, pelo menos eu entendo desse jeito. Orou, agora ação, se mexe, vai buscar, vai melhorar, vai buscar a sua melhora, vai tentar se modificar, né? É por isso que oração está dentro de, a ação está dentro de oração, né? Como a dizer que é preciso que da oração saia também a ação modificada, a ação renovada, né? São duas coisas que se completam nessa jornada. A oração surge como um reabastecimento, né? Uma tomada de força, e a ação para que se faça proveitosa, mais edificante, mais libertadora. E Emmanuel tem uma mensagem chamada Ação e Oração, no seu livro Rumo Certo, lá no capítulo 42, que diz que pela oração a criatura dirige-se mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. Então é através da ação o Criador se faz mais presente na criatura, agindo nela e em favor dela. Então quando a gente descobre tudo isso, o resto fica por nossa conta. Deus nos auxilia, nos ampara, nos fortalece, mas quem precisa mexer o corpinho somos nós. Por enquanto ainda ele dá uns cutucão assim, mas quem tem que se mover somos nós, né? E Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes vos será concedido. Está vendo? Não fui eu que disse isso, que a prece com 100% de eficácia. Foi Jesus que disse, né? A gente alcançará um dia em que nós individualmente, como também coletivamente, né, encontraremos a condição das preces integralmente atendidas. É o que Jesus nos disse. Chegará um dia em que tudo que for pedido será concedido. Só que ele põe um condicionante, né? O mas tem que ter, porque também, senão não tem graça, né? Ele diz que se tiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Parece simples, mas no geral é o que a gente tem buscado, é o nosso objetivo, é o que a gente busca no Evangelho, né? É fazer com que o Cristo viva em nós e nós nele. Quando a gente chegar nessa condição e tivermos perfeitamente integrados o nosso coração e a nossa mente aos ensinos do Cristo e, portanto, a comunhão com o Criador,
passaremos a entender todas aquelas circunstâncias que até hoje a gente tem dificuldade, né? A gente vai passar a entender todas as circunstâncias, todas as coisas, todas as pessoas do seu jeito, a sua maneira, no seu devido lugar e no seu devido tempo, né? Da maneira mais justa e mais sábia. Então a gente vai aprender o que realmente a gente vai pedir, né? A gente vai parar de reclamar, vai parar de se lamentar quando uma enfermidade bater a nossa porta, quando uma dificuldade financeira bater a nossa porta, quando a gente tiver a perda de alguém que a gente gosta muito, quando a gente tiver uma dificuldade de relacionamento. Tudo isso a gente vai ter um entendimento e vai saber de maneira mais sábia a lutar e a superar tudo isso e principalmente a aprender, porque todas as circunstâncias têm sempre uma função que a gente aprenda, né? É por isso que o esforço da nossa parte, dos nossos dias, é tão essencial para que a gente consiga, apesar das lutas, manter a esperança, a confiança, porque há sempre uma providência divina que vela por nós, sempre. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas em todos os slides tem uma mão orando, fazendo prece, rezando, né? Só que eu não quero deixar de falar que essa é a nossa mão, sempre buscando ao Pai, sempre fazendo a prece, sempre buscando a Jesus. Só que a gente não pode esquecer que Deus foi tão bondoso, tão misericordioso com a gente, que tem uma mão que fica o tempo todo estendida para nós, que é essa mão. É o nosso consolo, é o nosso amparo, é o nosso modelo, né? Ele foi tão bom quando mandou, falou, vai lá, ensina aquele povo lá como se faz. Então, esse é o nosso modelo de mãos, que a gente siga ele para estar cada vez mais perto do nosso Mestre, né? Sempre através da oração e da prece, que é que nos liga ao Pai. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e desculpa pelo adentrar da hora.